Graça e paz a todos os nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nosso Senhor e o nosso Salvador. Muita alegria que a gente está junto novamente. Enquanto não pudermos congregar presencialmente, estaremos aqui tentando passar a palavra de Deus, orarmos, da forma como vimos fazendo. E eu quero dizer para vocês que nessa manhã eu conversei com meu tio Josias, mandou um grande abraço para a igreja e também me disse que eu estava um tanto quanto triste nas minhas mensagens passadas. Isso é verdade. Acho que esse momento todo deixa a gente bastante apreensivo, preocupado, mas a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso baluarte, o Senhor é a nossa torre de vigia, e a palavra de Deus diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Então eu quero encher o meu coração da presença do Espírito Santo e quero passar a última devocional sobre esse tema de encorajamento, que eu acredito que fecha tudo aquilo que a gente vem falando nesses dias. Hoje o nosso tema é encorajados para servir. Um verdadeiro cristão, ele é um servo do Senhor. A partir do momento que foi redimido e lavado pelo sangue de Cristo do Senhor, Jesus, nós nos tornamos novas criaturas. Nós somos pessoas diferentes que precisamos dar bom testemunho. E um dos melhores testemunhos que nós podemos dar é servindo ao outro, ao nosso irmão, ao nosso próximo. Trata-se aqui de uma identidade espiritual. Ainda que pensamos ser uma outra coisa, não passamos, logicamente, de servos inúteis. Servo do Senhor é também uma posição de confiança e de honra na presença de Deus. Alguns personagens da Bíblia receberam esse honroso título, servos do Senhor. Abraão, Jacó, Moisés, Josué, Davi, o próprio apóstolo Paulo. Jesus é apontado como servo sofredor em Isaías 52, 53. Então, os servos do Senhor sofrem e passam por muitas tribulações, como nós estamos passando agora. Há, porém, uma grande herança prometida para os mesmos. 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 9, vai falar da coroa incorruptível. Em Marcos 10, Jesus, o dono da igreja, diz claramente que a sua igreja, o seu reino, não é uma empresa. Ele aponta duas diferenças fundamentais entre o serviço que é prestado por uma empresa e o serviço que é prestado pelos irmãos na igreja. É uma diferença grande você servir aos irmãos do que os funcionários de uma instituição secular. E são duas questões que ele aponta como diferenças fundamentais. A primeira é que na empresa, quem tem poder manda e na igreja, quem tem poder serve. Marcos 10, 42. E segundo, na empresa as pessoas querem ser servidas e na igreja, diferentemente, ao contrário, nós estamos lá para servir. Então nós somos chamados, revigorados pela palavra de Deus, mora e habita em nós o Espírito Santo para que nós possamos servir ao outro, ao nosso próximo e também aos nossos irmãos, para edificarmos uns aos outros. Infelizmente, há muitas pessoas que olham para a igreja ainda hoje como se ela fosse uma empresa de prestação de serviço, ou seja, um supermercado da fé, onde eu vou nas gôndolas e apanho o que eu quero. Não é assim. Muitos membros agem como consumidores que têm necessidades que precisam ser atendidos. Com Deus não há barganha. Não é dessa forma que nós servimos a Deus e aos nossos irmãos. Essas pessoas esquecem que servir é um alimento que nutre a alma, que nos dá encorajamento, que nos ajuda na nossa caminhada. Como é bom nós servirmos as pessoas, ajudarmos as pessoas. E como nesse tempo que se chama hoje, nós precisamos tanto ajudar aqueles que precisam. Estava vendo no WhatsApp, agora há pouco a Meire colocou de uma pessoa que já foi membro da nossa igreja que está precisando, que não tem o que comer em casa. Marido desempregado, acho que ela desempregada. Então é uma situação muito difícil, não é fácil. Mas esquecem que servir ao outro é um alimento para a alma. É um regozijo, é um gozo que somente o Espírito Santo traz na nossa mente. É interessante também que
as 5 razões básicas para nós servirmos. Vamos dar uma olhadinha nelas. Em primeiro lugar, nós devemos seguir segundo o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e não do chefe da nossa instituição, da nossa empresa. É muito diferente. O padrão de Jesus é um padrão elevadíssimo. Padrão que cobra de você e de mim amor, perdão, misericórdia para com o outro, ajuda ao mais necessitado, ajuda do ponto de vista espiritual no sentido de orar, de abençoar a vida do outro. Então Jesus, mesmo sendo o Senhor, quando ele passou por esse mundo, ele nos deixou o seu exemplo para que nós o seguíssemos. Então nós precisamos fazer o quê em relação ao outro? Olhar para aquilo que Jesus fez, agir como Jesus agiu. Eu gosto muito daquele livro antigo, né, Nos Seus Passos, O que Faria Jesus? Então é um livro que, quantas edições já existem daquele livro? Em Seus Passos, O que Faria Jesus? E nós devemos pensar assim, devemos seguir o exemplo do Mestre, seguir o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em segundo lugar, nós precisamos servir porque nós somos servos, nós não somos senhores, nós não somos donos do nosso nariz. Nós temos que entender que servir é uma consequência natural daquilo que somos, cristãos, filhos de Deus, regenerados em Cristo Jesus, novas criaturas. Nós somos servos e servos existem para servir. Se você não serve, você não serve. Se a igreja não serve, a igreja não serve. Então nós devemos servir porque nós somos servos. E Deus nos chamou através de Cristo para servirmos uns aos outros. Terceiro lugar, devemos servir porque temos uma tarefa para ser cumprida. Antes mesmo de nós nascermos, Deus já definiu uma missão para cada um de nós. Então nessa vida nós já temos propósitos de Deus para a nossa vida. Ninguém vive por acaso. Deus tem algo para cada pessoa realizar. E nós precisamos tomar consciência disso. Nós sabemos qual a vontade de Deus para nós. Amar, perdoar, ler a Bíblia, pregar e proclamar o Evangelho, servir ao nosso próximo, servir a nossa igreja, participarmos de movimentos que honrem, que dignifiquem, que exaltem a pessoa de Cristo Jesus. Tudo isso nós sabemos que precisamos fazer. Quarto lugar, nós precisamos servir porque fomos capacitados espiritualmente para isso. Deus nos dá uma tarefa para cumprir, mas não nos abandona. Ele está conosco e capacita-nos com dons espirituais. Todos os textos clássicos dos dons espirituais dizem isso. Deus não chama capacitados, mas ele capacita todos aqueles que foram chamados por ele. 1 Coríntios 12, Efésios capítulo 4, versículos 7 a 16, vão nos dar essa ideia que o Espírito de Deus é que concede dons para que nós possamos edificar a igreja, a comunidade dos santos. E, em último lugar, devemos servir porque seremos recompensados por Deus. Às vezes a gente acha que tudo que fazemos aqui é inútil. Tire isso da cabeça, meu irmão e minha irmã. Nós esperamos uma coroa incorruptível. Nós esperamos um corpo glorificado. Esperamos a nova Jerusalém, onde não haverá pranto, não haverá choro, não haverá nada daquilo que experimentamos na carne hoje. Seremos transformados. O Senhor recompensará todos os seus servos com bênçãos espirituais. Não é injusto para esquecer aquilo que nós realizamos. Deus é um Deus justo e vai cumprir isso na nossa vida. Que Deus te abençoe. Sinta-se encorajado, alegre-se no Senhor, que não há circunstância onde Deus não tenha o controle. O controle de Deus está aí. Deus está no seu trono. Ele reina. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Alegre-se no Senhor. É a minha dica para essa tarde. E se encoraje. Deixe-se ser encorajado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, te bendizemos pela alegria que temos no nosso coração, porque sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força, porque sabemos que o Senhor é aquele que caminha conosco, que nos dá
a sua destra fiel para caminharmos nesse mundo até aquele encontro que vamos ter nas bodas do Cordeiro contigo. Nós te louvamos, Pai, nessa tarde, pedimos a tua bênção, a tua ajuda, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor aumente a nossa fé, perdoe os nossos pecados, que o Senhor abençoe, Pai, os profissionais da saúde que estão no fronte de batalha contra esse vírus, abençoando, Pai, aqueles que estão infectados, abençoando a família daqueles que perderam entes queridos, abençoando o nosso governo municipal, estadual e também federal. Pedimos, Pai, clamamos para que o Senhor nos ajude, Pai, nessa luta e que essas circunstâncias não sejam motivo de não nos encorajarmos, de nos alegrarmos no teu amor, na tua presença e no carinho e no afeto que o Senhor nos dá através do teu Santo Espírito. Louvado seja Deus, que a alegria do Senhor continue sendo a nossa força. Louvado seja o teu santo, bendito e maravilhoso nome. Exaltamos o teu nome, Senhor, porque tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aceita a nossa oração, Pai. Nessa hora, nós oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.